Oi pessoal, eu sou a Juliana, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Campus Canoas, também sou bolsista do PIBID e essas aulas são mais uma atividade desse mesmo projeto. Nessas aulas a gente vai estudar decomposição de polinômios e multiplicidade de raízes. E nessa parte 1, nós vamos dar uma olhadinha no teorema fundamental da álgebra, que vai aparecer agora na telinha para vocês. Então, pessoal, o teorema fundamental da álgebra diz o seguinte pra gente, que todo polinômio complexo de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Então, para a gente entender integralmente o que esse teorema quer dizer, a gente tem que ter bem guardado na mente o que é esse grau do polinômio. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Imaginem que vocês têm esse p de x igual a x na quarta potência, mais x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1. Qual é o grau desse polinômio? Ó, a gente escreve assim, gr de p de x, então, é igual a... Nesse caso, pessoal, ele é igual a 4. Por quê? Porque 4 é o maior expoente do polinômio. A gente tem 4, 3, 2, 1, a gente também teria ali no finalzinho um x na zero, mas o maior é 4, por isso o grau do polinômio é 4. Nessa aqui, h de x, o maior expoente qual é? 3. Então, o grau é 3. E na f de x, a gente faz o mesmo pensamento. Opa! Na f de x, o grau agora é 2. Então, vai ser sempre assim, pessoal. Se tiver um expoente x na 10 e os outros forem todos menores que 10, então o grau é 10. Sempre o maior expoente do polinômio vai determinar o grau. Mas vamos agora pensar um pouco mais. Usando essa daqui, ó, polinômio f de x como base, vamos pensar um pouco. Ele é um polinômio de segundo grau. E a gente já está acostumado, lá no ensino fundamental, no começo também no ensino médio, com as equações de segundo grau. Porque quando a gente pega ali, poderia ser essa daqui, por exemplo, um x ao quadrado mais x mais 3 igual a 0. E a gente vai lá e resolve por Bhaskara para achar as raízes. E aqui, agora, com os polinômios, eu também posso resolver por Bhaskara esse polinômio, tentar achar as raízes, quais os valores de x que zerariam esse polinômio. Como é de segundo grau, eu também poderia fazer por Bhaskara. E lá na Bhaskara, pessoal, a gente tem uma regrinha, que é a regrinha do delta, vocês lembram? Vamos subir mais um pouquinho aqui. Ok. Quando o delta é igual a 0, o que a gente fala? A gente fala que vai ter uma raiz, né? Uma raiz. Quando o delta ele é maior que 0, pessoal, maior, quando a gente tem ali a nossa raiz quadrada da fórmula positiva, a gente diz que vai ter duas raízes. Raízes. E quando a gente tem o delta menor que 0, pessoal? Bom, lá no ensino fundamental a gente até falava que agora não vai ter raiz, a gente para de fazer conta, porque raiz quadrada negativa não dá para resolver. Mas agora vocês já conhecem os números complexos, a gente já sabe lidar com essa raiz negativa. A gente já acha um valor para essa raiz negativa quando o delta é negativo. Então aqui, pessoal, a gente também vai ter duas raízes, agora que a gente está lidando com o conjunto dos números complexos. Beleza. Então, a gente já viu que um polinômio de segundo grau, então, ele pode ter uma raiz, ele pode ter duas raízes. Eu queria perguntar para vocês, vocês já viram um polinômio de segundo grau ter 3 raízes? A gente viu que pode ter uma, que pode ter 2 e 3. Eu nunca vi. E realmente, ele não pode ter 3 raízes. Por quê? Porque o grau dele é 2.
E o grau informa pra gente quantas raízes aquele polinômio pode vir a ter. Então aqui, ó, o p de x, por exemplo, ele pode vir a ter 4 raízes. O h de x ele pode vir a ter 3 raízes. Vamos pegar um outro exemplo aqui do ladinho para clarear essa ideia. Então, pessoal, se k de x, que é igual a x à oitava potência mais x ao quadrado, qual é o grau dele? Ah, é 8. Porque o maior expoente ali é 8. Quantas raízes o k de x pode ter? Ele pode ter até 8, porque o grau dele é 8. Então, ele pode ter até 8 raízes. Mas, pode ter mais que 8? Não, ele pode ter até 8. Pode ter menos que 8? Sim, pode ser que tenha uma raiz. Pode ser que tenha duas. Tudo que tiver ali entre 1 e 8, incluindo 1 e 8, pode ser que seja o número de raízes de k de x. Mas não pode passar disso. E mais uma pergunta. Pode não ter raiz, pessoal? Pode não ter raiz? 0 raízes? Não bem grande. Por quê? Por que isso? Exatamente pelo teorema fundamental da álgebra que a gente estava olhando. Ele nos diz isso, que todo polinômio complexo de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa. Então é isso, pessoal. Agora, só para fechar, vamos escrever matematicamente esse teorema. Ó, todo polinômio complexo. Vamos representar aqui, ó, p de x. P de x aí representa qualquer polinômio complexo que tenha o grau, ó, grau de p de x maior ou igual a 1. Beleza? Possui pelo menos uma raiz complexa. Então, eu estou dizendo que existe um carinha, que eu vou chamar de R, que pertence aos números complexos, tal que o P de R é igual a 0. Então, existe um carinha lá nos números complexos que, quando eu substituo ele ali no lugar do x, ele zera meu polinômio. Ou seja, eu estou dizendo que existe raiz complexa. Certo, pessoal? Era isso nessa aulinha. Nas próximas aulas, a gente vai estudar o teorema de D'Alembert, o teorema da decomposição e as multiplicidades de raízes e também resolver alguns exercícios. Até as próximas aulas!